Olá, alunos do nono ano da Escola Dominguinhos Pereira. Nós vamos iniciar a correção do nosso bloco 1, atividade 1, do quinto plano de estudos remotos. Vocês fizeram, quem já terminou a atividade, a leitura de uma resenha. E essa resenha é uma resenha descritiva. Então, nós vamos direto para as questões para agilizar o nosso trabalho. Reparem vocês, é uma resenha publicada na revista Veja e que é base para a resolução das atividades. Então vamos aí na questão 1. Os trechos 2 elogiados, livros policiais e uma história em que transparece sua longa experiência como correspondente internacional não podem ser considerados opinião do autor da resenha, porque nós vamos ter que explicar. Então, o primeiro trecho reproduz a opinião dos críticos da literatura. O texto cita isso, e não do autor da resenha. Então, ele citou a opinião alheia. E o segundo descreve uma característica da obra, não é quem escreve a resenha que sugere, né, que isso seja dessa forma, que dê essa opinião de forma sugestiva, não. É uma constatação que o autor transpôs para o romance e sua experiência como jornalista. Então, por isso é que não se trata apenas de opinião do autor da resenha, não é isso. Questão 2. Qual é o efeito de sentido da presença desses trechos dentro do texto? Então, eles vão traduzir a intenção do autor da resenha de valorizar a obra aos olhos do leitor. Ele se vale do discurso alheio, ele se vale dos recursos de caracterização para que esses elementos tenham uma espécie de valorização. Questão 3. As informações apresentadas sobre o livro são suficientes para levá-lo a comprar ou não o livro Vidas Provisórias? Por quê? Bom, possivelmente sim, né? Porque foi falado o preço, o número de páginas, qual é a editora, mostrou um pequeno resumo. Então, talvez a resenha também devesse indicar certinho para que faixa etária é o livro, mas ela tem aquelas informações básicas que permitem à pessoa decidir: vou levar esse livro ou não vou levar esse livro. Então, essa função dessa resenha descritiva é nos apresentar esse produto e nós, uma vez que tomamos conhecimento dele, tomamos também a decisão de levá-lo ou não, de comprá-lo ou não, de lê-lo ou não. Agora vamos tratar da resenha crítica. Reparem que até agora falávamos da resenha descritiva e agora falaremos da resenha crítica. Então nós temos aí um conceito, depois o texto, uma resenha crítica, é a questão 4. A crítica feita ao livro, ela é positiva ou negativa? Bom, primeiro que foram usadas várias metáforas, ou seja, uma linguagem figurada. Mas a crítica ao livro, à obra O Professor, ela é muito positiva. Por quê? Porque o autor vai afirmar que Cristóvão Tesa não caiu nas armadilhas populistas do sucesso, que ele tece com vagar, sutileza e precisão uma tapeçaria e termina dizendo que o professor é um livro de mestre, ou seja, são apontadas as habilidades do autor do livro. Para quê? Para que se perceba o enaltecimento que é destinado à obra. Por isso é uma crítica positiva. Questão 5. Com base nas informações apresentadas nesse fragmento, você leria o Filho Eterno ou o Professor e por quê? Bom, seria, com base nas informações, olha o direcionamento que a questão está nos dando. Seria menos provável nós escolhermos o livro O Filho Eterno. Por quê? Porque seria mais necessárias informações sobre ele. As informações que foram apresentadas dizem muito pouco, nós temos muito mais informação sobre o livro O Professor. Então, a resenha, nesse caso, ela fica mais superficial quando se pensa no livro O Filho Eterno. Daí a menor probabilidade de escolhê-lo. Depois, nós temos aí um fragmento que foi extraído de uma resenha do livro chamado Diário de uma Garota. E a questão 6. Esse fragmento foi extraído da resenha, de uma resenha crítica ou descritiva? Olha aí, gente.
esse fragmento foi feito de uma resenha crítica. Por quê? Porque a autora, desde o início, manifesta a opinião dela sobre o livro. Se existe essa opinião, se existe esse posicionamento, se existe toda uma estratégia de defesa de um ponto de vista, não resta dúvida. Nós estamos falando do gênero resenha crítica, diferentemente da descritiva. Na questão 7, aqui se refere a autora a usar a expressão pequenos nadas. Ela se refere aos fatos ocorridos no cotidiano de um adolescente em férias, num verão de 1941 para 1942. São acontecimentos o quê? Sem importância, nada expressivos, insignificantes, né? Comuns, corriqueiros. 8. A autora estabelece um paralelo entre a expressão escrita dos adolescentes das décadas de 40 e 80 do século passado. O que distingue essas duas gerações quanto à expressão escrita, e essa é uma informação riquíssima para nós, porque nos permite analisar o hoje. Segundo a autora, os adolescentes da década de 1940 dominavam a norma padrão da língua portuguesa. Olha que interessante. Eles sabem empregar pronomes, eles sabem empregar o verbo haver de forma adequada, eles usavam o verbo no tempo do pretérito mais que perfeito indicativo, e isso não acontecia com os adolescentes de 1980. Que será que nós podemos pensar dos adolescentes de hoje, 2021? Tomara que a gente esteja aí, próximo desse domínio linguístico da década de 1940. 9. Por que as resenhas são apresentadas em cadernos ou seções de cultura dos principais jornais e revistas? Qual a importância delas para o leitor? Os principais jornais e revistas trazem as resenhas dos mais variados produtos culturais como uma prestação de serviço que é dada à sociedade, pois elas servem para apresentar e divulgar esses produtos, ajudando o leitor a selecionar o que mais lhes interessa. Então, nós finalizamos aqui a correção da nossa atividade. Qualquer dúvida, poste no tópico Dúvidas do Classroom de sua turma.